estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia pela Rede Aberta de Televisão. Fazemos desse programa uma tribuna livre na discussão com liberdades democráticas, porque assim achamos correto, reivindicando uma mudança política no país. E esse programa, nesses últimos 12 anos, tem tido este foco realmente. E a Rede Aberta Televisão, o canal comunitário, ela é uma emissora que nos encanta porque todas as pautas dos programas que aqui são feitos surgem da comunidade. E a comunidade traz esse assunto para nós e nós vamos discutir esse assunto. Por quê? Porque é assim que você vai ter uma consolidação mais forte daquilo que você pensa, o que deve e que não deve ser. Quero cumprimentar o presidente da Rede Aberta Televisão, Dr. Martim Sampaio, pela emissora, que hoje tem uma grade de programas televisivos que é a maior grade da América Latina. Portanto, estamos muito felizes de estar na Rede Aberta Televisão, porque consideramos a Rede Aberta a nossa casa. Vamos continuar então os assuntos, e eu quero apresentar os convidados deste programa. Fernando Mauro Treza, boa noite. Boa noite, doutor Contatori. Uma alegria estar aqui nesse seu programa democrático, como você sempre faz questão de deixar muito claro. E, doutor Contatori, só aqui um registro, é que uma vez perguntado sobre democracia, não lembro se foi Ulisses Guimarães que dizia, ou se era um democrata norte-americano, ele dizia o seguinte: olha, é o seguinte, a democracia é o pior dos regimes, depois de todos os outros, né? Quer dizer, o pior que seja democracia é muito melhor que ditadura, é melhor do que tudo que tem por aí. Então, que a gente possa aperfeiçoar a nossa. Através do seu programa, doutor Contatori, nós fazemos isto. E eu quero dar aqui o testemunho, como presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que é este seu conteúdo, que eu considero uma mídia cidadã, livre. Aqui não tem censura. O senhor fala, a gente fala aquilo que a gente tem vontade de falar. Eu me sinto muito à vontade, porque foi assim que eu aprendi a fazer comunicação. O mestre da comunicação, Samir Achoa, no seu Falando Francamente, na Rádio Trianon AM 1040, eu tive a oportunidade, a alegria, a satisfação de trabalhar com ele, o Raul Jafé, né? O Fernando Jorge, tinha mais pessoas que estavam ali conosco, o Dr. Davi Neto, também o que depois foi até candidato pelo PV, Afanásio Azad, enfim, vários nomes que tinham ali liberdade de poder se expressar. Eu acho que essa tradição, né, que o Edward trouxe para a televisão, isso era na rádio, ele trouxe essa tradição para a televisão, e você agora dá sequência para nós, é uma grande honra, é uma grande alegria nossa da TV Aberta termos o seu conteúdo conosco. E partindo desse comentário do presidente da Associação dos Canais Comunitários de São Paulo, eu fico muito grato, meu amigo Fernando Mauro. Uma alegria. Teca Jorge, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, viu, Contatori? Psicoterapeuta holística. Isso, exatamente. Gente, boa noite, muito feliz. E escritora. Escritora, né? Tudo bem. Nós estamos entre amigos. O Fernando falou uma coisa super importante. É tão bom quando você vai fazer um programa ou você é convidado para participar e que você pode ficar confortável não só na cadeira, né? Quer dizer, você fica confortável para falar, para se colocar e realmente eu acho que o Eduardo trouxe isso, o doutor Contatori está trazendo essa continuidade que eu acho fantástica. E assim, eu acho que realmente quando você fala em democracia, é um sonho, eu acho que de todo mundo, né? De todo brasileiro. Eu falo que o brasileiro é o povo mais sonhador do mundo. Porque mesmo sofrendo, ele não deixa de acreditar, né? Então, a perseverança do brasileiro é inigualável, né? Não tem como. Então, é um prazer estar aqui, podendo me colocar de uma forma diferente, de uma forma que foge um pouquinho da minha área. Eu acho que, como cidadã, então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Compartilhando esse momento. Você sempre será muito bem recebida. Muito obrigada. No nosso programa. Muito obrigada. O tema de hoje: a presidenta Dilma Rousseff
tenta pegar carona na visita do Papa ao mostrar o governo petista como protagonista de uma cruzada global contra a miséria. E aí eu coloco duas perguntinhas. Foi oportuno ou inoportuno? O primeiro comentário que eu quero que o meu amigo Fernando Mauro faça, e quero dar bala na agulha para que ele faça o mesmo comentário. O governo de Dilma tirou dinheiro da classe média através de impostos e tributos e fez com que esse dinheiro fosse para a classe C. Um detalhe, ela não nos perguntou se nós gostamos disso. Tanto é que nós falamos que a classe média, ao invés de subir, ela desceu. Por quê? Porque houve um mau gerenciamento político, social, econômico no país. Então, a classe média hoje ficou mais pobre. Como ela embala no comentário do Papa que ela é contra a miséria? Fica uma coisa... O que o senhor acha disso? Olha, doutor Contatori, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada em relação ao tema, porque eu sei que você faz, inclusive, um programa de rádio que eu gosto muito, que é até numa rádio católica, a Rádio 9 de Julho, não é Exato. isso? Né? Então, eu diria para o senhor o seguinte: do jeito que a popularidade da Dilma está, era mais negócio ela ter feito um acordo com Jesus do que com o Papa, porque o Papa não foi suficiente. Tinha que ter se agarrado em Jesus de uma vez, porque o que acontece? Eu acho que essa questão de você misturar religião e política é uma coisa muito normal, religião e futebol, e a gente vê isso e acha normal, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, doutor Contatori, para isso não virar demagogia. Tomar um pouco de cuidado para isso não... Sabe por quê? Desculpe, eu sei que o senhor é um católico, né? Defende a Igreja Católica, os seus pensamentos, preza a imagem do Papa, enfim. Então, é uma liturgia da sua vida, do dia a dia, né? Que lhe permite tirar uma foto lá do Papa sorrindo, feliz, e as pessoas vão falar o seguinte: puxa vida, que legal, o doutor Contatori está ali numa sinceridade muito grande. Eu não sei como é que é a liturgia da presidenta da República, eu não sei o quanto ela se declara católica, o quanto ela frequenta a missa, o quanto não sei o quê, para querer, vamos chamar assim, tirar a vantagem política da visita do Papa, né? E, inclusive, a gente tem que aplaudir o Papa Francisco, que é conhecido como o Papa dos pobres, porque... Foi educado. O Papa é um Papa que é forte, ele já começou fazendo milagre, né? Vocês sabem disso, né? Quando ele chegou no Brasil, ele conseguiu fazer os brasileiros baterem palma para um argentino, né? Então vocês veem aí que o Papa Francisco é sensacional mesmo. Então, mas eu acho que, brincadeira à parte, você não pode misturar, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Aí, vamos trazer os jogadores para o Palácio do Planalto. Estou falando em relação ao Fernando Henrique também, que fez isso, né? Na Copa dos Estados Unidos e tal. Vamos levar os jogadores para o Palácio do Planalto e vamos ganhar e vamos faturar politicamente em cima deles. Como os militares fizeram na década de 70 também. O milagre econômico, ganha uma Copa, etc, etc, etc. Então, minha opinião, o Estado é laico, né? E quando você tem uma visita, por exemplo, do Papa, você tem que ter a sua figura assim muito respeitada, porque é um líder religioso mundial. Agora, não dá para querer tirar vantagem desse tipo de visita. Eu espero que não tenha sido essa a ideia da presidenta, pegar a carona no Papa. Mas se foi a ideia, Jesus era mais indicado. Teca, ela, presidente Dilma Rousseff, ela afirma textualmente: o Brasil muito se orgulha de ter alcançado extraordinários resultados nos últimos 10 anos na redução da pobreza, na superação da miséria e na garantia da segurança alimentar à nossa população. E conclama o Papa, em escala global, programas de transferência de renda com a Bolsa Família nos outros países. Nós sabemos que nos outros países já não existe isso aí, porque o problema já foi resolvido, como Europa e Estados Unidos. Nós não estamos entendendo muito o linguajar dela, estamos com essa dificuldade. Até porque o Brasil já caiu
não é mais o 7º país, Não é o mais 6º. É o 6º. Certo? No ranking. Então já caiu. Agora, que para mim isso daí é a tábua. Sabe aquela tabuinha? Quando você está afogando, então só tem aquele pedacinho de tábua. Então você tem que segurar, porque se você não segurar, você sabe que... Ou quando você tem desculpa, mas quando você tem uma anemia, você tem que tomar uma vitamina, porque você sabe que se não tomar, você não vai ficar bom. Então, isso para mim é assim, da presidente Dilma, é o seguinte, eu a vi também, não só com o Papa, com outras pessoas de outras religiões, pedindo para fazer discursos, pedindo para fazer, foram feitos movimentos, né? Eu também, como o Fernando falou, nunca tive notícia de que ela seja uma pessoa tão... Aí vocês vão dizer, não, mas ela é uma líder. Bom, ela é uma líder, sim, claro. A intenção é essa, né? Eu acho que quando você vota, é essa. Então, assim, para mim... Não dá para capitalizar em cima disso, né? Não dá. Nem assim, nem usando outros movimentos, que eu sei que ela usou, vocês também sabem, movimentos de outras religiões, pedindo para fazer discurso lá. Então, olha, sem comentários, é triste saber disso, saber que ela usa a classe pobre, saber que ela usa a classe mais humilde para fazer o que eu chamo de uma compra de voto selada, silenciosa. Porque, na verdade, o carente não sabe nem o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está trocando uma Bolsa Família por um voto. Então, para ele, o alimento pesa, né, no dia a dia. Um quilo de arroz pesa muito numa família. Então, é lamentável. Se você me perguntasse com relação ao karma, eu ia falar para você, olha, realmente é uma coisa pesada, né? A gente tem que pensar muito nessa lei do karma, ou se não na lei de Deus, né? Porque ela existe. Eu sempre brinco e posto, às vezes até no meu Face, né, no Facebook, eu falo, cuidado que Deus está te filmando. Porque a gente sempre, quando entra no elevador, tem isso, né? Então eu falo, cuidado com a sua vida, porque Deus está te filmando, ele não perde nada do que acontece. Mas, infelizmente, é muito triste você ver que o nosso país está andando como um caranguejo. Nessa situação. Como um caranguejo. Fernando Mauro, o dólar, nesse momento, atinge o seu maior valor em muitos anos. A austeridade fiscal que o governo precisaria ter nesse momento, não está tendo, porque estamos aí há 1 ano e pouco das eleições, e chegou a hora de abrir a torneira para aumentar a Bolsa Família para ganhar as eleições. E um PIB que começou a ser previsto em 3,5, depois foi para 3, depois 2,5, 2, alguém fala em 1,5 e tem gente falando que se nós alcançarmos 1%, vamos agradecer a Deus. Perguntado um economista sobre esses problemas todos, qual a possibilidade de nós mudarmos a política econômica do país? Ele disse, não existe possibilidade, porque na realidade quem dita a política econômica no país é a presidenta, que manda o seu ministro falar o que ela quer. Isto é, uma sobrecarga de serviços e trabalhos, com pessoas inexperientes. A economia nossa, nós estamos num problema fantástico nesse momento. E agora? A solução para tudo isso? Eu acho que é uma questão muito complicada, né? O Brasil, ele vinha aí crescendo, e a grande pergunta que se fez é se o Brasil crescia de maneira sustentável, ou seja, se ele podia sustentar um crescimento de 4%, 5% ao ano, e cá entre nós, quando o Brasil conseguia crescer 4%, a China crescia 10%. E a desaceleração deles é crescer 8%. Estamos desacelerando, estamos crescendo só 8% ao ano. Eu acho que a China ela fez adaptações macroeconômicas que o Brasil não fez, de posição em relação à economia, de reposição em relação ao mundo. E eu acho que agora a gente acaba ficando um pouco refém da dívida interna nossa, a gente fica um pouco refém da questão dos bancos. Se você for olhar no orçamento da União, quanto se paga de dívida interna para os bancos, você vai ver que é um orçamento maior do que se gasta com saúde no Brasil inteiro, é o que se gasta para você pagar juros da dívida interna. Então,
nesse ambiente é muito difícil você ter realmente um crescimento sustentável. Por isso, eu acho que o Brasil ele precisaria repensar e fazer, lembra daquelas programações quinquenais? O que eu vou fazer nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Como faziam economias até mais fechadas do que a nossa, a própria China, a União Soviética, hoje Rússia, faziam os seus planejamentos estratégicos de como é que iriam crescer, onde é que eles vão investir. Se você pegar a Fiesp, o Paulo Scaff agora é candidato a governador, né, provavelmente pelo PMDB, eu não sei, mas ele deve falar no discurso dele uma tristeza, que é o seguinte: a indústria, dentro do PIB, ela já respondeu por 30%, 40% num país ali que tinha muito peso da indústria. Hoje não chega a 15%. Diminuiu a produção industrial. Diminuiu a produção industrial no Brasil de uma maneira frenética. E estamos ficando na mão da China. Então, eu acho que são políticas macro que a gente tem que analisar. O que se fez com o Eike Batista? Desculpe, quem deu... O senhor me perdoe falar a palavra, com a letra B, né? B de bilhões. B, vou repetir para o seu telespectador, B de bilhões de dólares. Quem mais deu dinheiro foi o BNDES. Se eu traduzir para o senhor, o BNDES quer dizer o Estado, quer dizer o governo. E aí deu esses bilhões de dólares para quê? Para eles ficarem fazendo negócio entre a OGX e a Petrobras. E aí, lesando a pátria, lesando o pequeno investidor que comprou aquelas ações por R$28 a ação e que hoje não vale 10 centavos. Quer dizer, esse tipo de questão tem que estar colocada nessa mesa. Eu acho que esse tipo de discussão nós temos que nos aprofundar. E o seu programa traz essa discussão. Quer dizer, dar dinheiro sem garantia, bilhões de dólares que o Estado que deu, o governo deu. Tem o Bradesco que deu, tá mal nessa história, tem o Itaú que deu, outros estão afundando nessa história. Inclusive, ele é too big to fail, como dizem os norte-americanos. Ele é muito grande para falir, né? Muito grande para falhar. Então vão ter que salvar. E quem vai salvar é o senhor. Os nossos impostos, nossos tributos. É a Teca, sou eu que vou salvar. Com as DARF que eu pago, cada vez que eu faço uma prestação de serviço, tenho que pagar os meus impostos. Então, nós vamos salvar o Eike. Você deve estar brincando, né? Então, quer dizer, então o erro nosso é de concepção. Às vezes a gente tem esse erro de concepção. Será que ninguém está enxergando isso, meu Deus do céu? Quer dizer, para onde é que estão levando o futuro do país, do Brasil? Então, eu acho que essa questão é uma questão de concepção do Estado brasileiro. E aí eu vou voltar para as ruas. Quando dizem, nós queremos sim o padrão FIFA para a saúde, o padrão FIFA para a educação, não é só para o estádio. A inflação está aumentando e nós estamos observando isso. E quando aumenta a inflação e nós pagamos mais juros, nós, o setor privado, que está pagando o giro da dívida interna do país, não é mais o governo. Como ele, governo, quer aumentar os impostos e já está top de linha, não dá mais para aumentar, então aí ele deixa aumentar os juros. E, consequentemente, os nossos salários estão corroídos. Conclusão do programa. Nós queremos que você, político, e o nosso recado sempre para você, eu acho que você já percebeu do problema. Nós queremos que você tenha a honradez de se autoavaliar, como nós estamos avaliando você. Porque, como ser humano, você tem limites. O importante é que você seja humilde e procura entender que você não pode mais legislar em causa própria. Criar caráter e princípio, e aí vai gerar uma coisa em você que nunca teve. Vergonha na cara. E se você tem vergonha na cara, você faz a notícia e faz o Brasil diferente. Vamos ao nosso break. No segundo bloco, vamos falar sobre o que fazemos, cada um de nós. Meu amigo Fernando Mauro, quais são as novidades
das TVs comunitárias no Brasil hoje? Dr. Contatori, recentemente, no mês de junho, final de junho, começo de julho de 2013, nós lançamos uma frente nacional em defesa das TVs comunitárias no Congresso Nacional. É uma frente parlamentar que é presidida pelo deputado Roberto Santiago, um deputado federal paulista, ligado à questão do trabalhismo, é presidente da Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados, e nós realmente decidimos focar nas questões que são projetos de lei dentro da Câmara dos Deputados que não andavam, porque você não tinha ali uma massa crítica de parlamentares que sabiam que era TV comunitária, suas necessidades, seus anseios. Por isso, nós fomentamos que existisse uma frente para tratar desses assuntos especificamente, e aí, se você me permite, tem dois assuntos muito importantes. Um deles é a possibilidade de você ter publicidade comercial nas TVs comunitárias limitados a 5%, portanto, num programa de 60 minutos, 3 minutos você ter publicidade com preço, comercial, do mercado, etc., etc., desde que o conteúdo seja comunitário, como é o seu conteúdo, como é o nosso conteúdo. E a regulamentação de uma lei, que numa próxima oportunidade eu venho para lhe falar, que destina recurso para as produções, como a sua, que são veiculadas em TVs comunitárias e em TVs universitárias. É um fundo de 400 milhões de reais por ano. Desse fundo, 10%, ou seja, 40 milhões vão para esse sentido, para essa finalidade. É muito dinheiro, isso deve mudar a vida das TVs comunitárias no Brasil. Um belo trabalho, Fernando. Teca Jorge, você como uma psicoterapeuta holística, é uma pergunta que eu sempre quis fazer a você. A lei da ação e reação. Gostaria que você abordasse um pouco sobre essa lei. O meu pai já dizia, né? Eu sempre digo, meu pai era um grande sábio, faleceu muito jovem, mas ele dizia que não tem como você plantar abacaxi e colher manga, ou plantar abacaxi e colher algodão, né? Então a lei da ação e reação, ela é muito simples para quem quiser entender, né? Se você planta uma coisa boa, você vai colher. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, mas você vai colher aquilo que você plantou e vice-versa, né? Se você plantar uma coisa que não é boa, você pode ter certeza que o fruto não vai ser bom. Então, se você tiver uma qualidade boa de vida, tudo vai ser melhor, né? Sua dentição vai ser melhor, a não ser que tenha outros motivos, que não vem ao caso. Nós estamos falando do que pode se chamar de uma coisa normal. Então, se você tiver uma alimentação adequada, que não precisa ser tão difícil também, hoje é mais fácil, temos várias oportunidades. Então, a lei da ação e reação, ela rege o mundo em tudo. E dentro do trabalho que eu realizo, é mais ou menos assim, não, eu e outros, né, psicoterapeutas holísticos, terapeutas corporais holísticos, somos pessoas que damos muita importância a essa coisa da ação e reação dentro de um composto que seria a relação do homem com o universo. Porque não tem como, né, doutor, dissociar a ação e reação do homem com o universo. Então você tem que estar bem com você, tem que plantar para você colher, né? Se você não plantar, você não tem como colher. Por isso que eu acho que outras civilizações cresceram muito rápido, porque elas souberam aproveitar um pouco o pedacinho que tinha, um pedacinho pequenininho de terra, e plantar ali um pé de alface, um tomate e tal. Então, tudo na vida é mais ou menos assim. Se você estuda, se você trabalha, se você quer uma profissão, você pode ter certeza que você vai plantar um caminho promissor. Se você respeita o próximo, se você teme a Deus, se você é uma pessoa que persevera, que detalhista naquilo que você faz e que você consegue esse objetivo, então seja feliz. Pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Eu gostaria de comentar com vocês um pouco do meu trabalho. Na realidade, quando eu comento em retirar células adiposas, uma punção, que são células adultas adiposas do abdômen do paciente, e faço uma reprogramação genética com vírus e um marcador genético, que é a proteína morfogenética, na realidade, esse trabalho não é mais um enxerto ósseo, é um enxerto celular. O enxerto ósseo, quando você aplica no osso remanescente, você torce para ele pegar. Isto é, o pegar quer dizer, ele maturou. Com o tratamento celular, criou-se uma nova terapia. Eu posso colocar o implante
e posso, ao mesmo tempo, concomitantemente, colocar as células juntamente com esse implante. Essas células, como a produção vai mostrar agora, elas liberam fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, como vocês estão vendo, eles fazem com que células mensageiras chamam outras células mesenquimais indiferenciadas, como está apresentando aí no vídeo, e essas células mesenquimais indiferenciadas, elas vão produzir o quê? Uma matriz orgânica óssea, em amarelo, vocês estão observando. E num segundo momento, agora, vocês estão observando uma célula circular, que é a célula de pluripotência induzida, que se transformou em osteoblasto, e ela está cristalizando a matriz óssea. Praticamente esse processo se realiza em 4 semanas. E esse trabalho é um trabalho de ciência e tecnologia. Você pode ter mais informações procurando no YouTube, digite José Vicente Contatori e você vai ter acesso a todas essas informações sobre células de pluripotência induzida IPS. Quero deixar o meu e-mail, que é o contatori@odontologiacontatori.com.br. O seu contato, por favor, doutor Fernando? É o 11 3675 7636. Teca, o seu contato. O meu contato é Teca com K, Teca Jorge, Facebook, ou então vocês entram na página de pesquisa e aí vocês já encontram lá. Tem o meu blog, tem orações, tem várias coisas que eu acho que vocês vão gostar, porque vão ajudar vocês no dia a dia. São orações canalizadas e que vocês podem trabalhar e fortalecer a fé, porque sem fé nada acontece, né? E vou deixar finalmente o meu telefone, que é o 50 55 10 15. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos também que vocês tenham um final de semana maravilhoso e agradeço aos amigos que enriqueceram a qualidade e o conteúdo desse programa. Fiquem com Deus e até o próximo sábado.